ano, né? Mais um podcast Chão de Fábrica. E pra fechar essa temporada aqui, cara, eu trouxe uma pessoa aí. Começamos bem e vamos terminar bem também, né? A primeira temporada, que é o João, né? Que é nosso gerente financeiro. E aí, João, tá pronto para as perguntas aí? Sim, vamos lá, Michel. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer o convite e dizer que para mim é um prazer estar aqui com você. A gente já vem falando sobre isso há algum tempo. Um bom tempo, cara. E finalmente conseguimos acertar a agenda, estamos aqui, né? Vamos lá para esse bate-papo e poder compartilhar experiências e trocando experiências, que é o melhor de tudo. Bacana. Antes de tudo, agradecer, né? Essa 1 hora de tempo sua aí, que a gente sabe que é muito complicado para colocar essa 1 hora na sua agenda, porque esses dias mesmo você estava viajando, Isso. Depois veio a pessoa da Alemanha para cá, você estava naquela correria e hoje deu certo, né? E vamos começar, João? Uma hora dá certo, né? Vamos lá. Vamos lá. João, como você começou, cara? Como que é a sua história, primeiramente, na ECW, cara? O início, cara. Olha, eu tô na ECW há 28 anos já, eu comecei lá em 96. E a estrutura da época, eu entrei na ECW para cuidar da parte de comércio exterior na ECW. Naquela época existia um departamento de comércio exterior que fazia todas as importações e exportações. Então eu fui contratado para cuidar desse departamento lá na época, isso lá em 96. E aí as coisas na ECW foram acontecendo. Os departamentos foram se juntando, esse departamento que era de comércio exterior, ele se juntou com o departamento de suprimentos, as coisas foram acontecendo, foram evoluindo, e eu fui evoluindo junto com a empresa. Aí me tornei um gerente de suprimentos da época lá na ECW, e aí as coisas foram evoluindo. Em 2015 fui convidado para ser o diretor financeiro, que é onde eu estou até hoje lá na ECW. Em 2015? Em 2015. E a sua história estudantil, como é que funcionou? Por que essa área, cara, de financeiro? Porque essa é uma área muito complicada para todos os brasileiros, digamos assim, né, meu? Na verdade, existe essa percepção de que a área financeira é complexa. Eu acho que tem um fundamento dessa percepção de área financeira ser complexa. Mas vamos lá, eu estou com 61 anos e eu me formei, a primeira formação que eu tive foi lá em 1985. Nossa, 85? Em 85, então eu me formei em administração com especialização em comércio exterior. Eu comecei minha carreira nessa área de comércio exterior, numa empresa grande que fazia muita importação e a gente fazia negócios com o exterior. E isso eu fui vendo, eu gostei muito da área, me formei em administração. Depois de administração eu me formei em economia e comecei a trabalhar nessa área de suprimentos com o trabalho voltado em comércio exterior. E fui evoluindo, fui passando de empresas, aí essa área de comércio exterior, logo eu me juntei à área de suprimentos propriamente dita, né, trabalhando com importação, exportação, certo. Aquisições de mercado nacional, aquisições no mercado estrangeiro, internacional. Fui evoluindo e construí minha carreira nessa área. Então eu comecei nessa área de suprimentos. Quando eu entrei na ECW para tomar conta da área de comércio exterior, passei a ser gerente de suprimentos, eu já tinha experiência nessa área. E aí eu acho que a evolução da área de suprimentos para a financeira foi até natural, porque quando você está nessa área de suprimentos, você consegue ter uma visão muito geral e completa da empresa. Certo. Na área de suprimentos, você lida um pouco também com essa área financeira, né? Você trata de impostos, você precisa conhecer os custos de tudo, como que funcionam as coisas. Você entra na parte de perceber como que o nosso fornecedor... É muita responsabilidade, cara. É muita responsabilidade. Como que o nosso fornecedor lida com os custos, como que os custos funcionam lá no preço que ele está passando para você. Então você vai tendo essa noção toda, vai construindo, você tem uma visão de empresa muito importante, né, para poder lidar com tudo isso. E aí eu entendo que essa evolução natural para a área financeira. Cara, eu vejo a visão geral hoje da empresa, como é que é? Porque eu lembro, cara, que nem eu falo pro pessoal, há um tempo atrás, uns 7 anos atrás, 8 anos atrás, né? O Reis assumiu, você está
tu tava lá já, né? Sim, eu estava lá. Então eu tava lá há pouco tempo, né? Se eu não me engano, não tinha muito tempo. E eu lembro, cara, que mudou totalmente a empresa hoje. Como tá a vida financeira da empresa? Assim, hoje. Porque tá muita diferença, cara. Como é que vocês conseguiram fazer isso? Fala pra nós, qual foi o... Quando a gente pega a história da SW, nos últimos anos, e aí eu vou dar uma pincelada de 2015 para cá, Isso. que foi quando nós assumimos esse grupo de diretores está lá, a SW passou por uma fase de investimento muito alto em anos anteriores. E eu entendo hoje, eu tenho uma visão seguinte: tinha um investimento muito alto, mas tinham algumas ideias que estavam um pouco dispersas. Então houve um remanejamento da administração da SW, quando você vê lá com o Alexandre assumindo a diretoria geral da empresa, e aí houve um foco muito grande em algumas diretrizes, que a gente passou a trabalhar muito focado nessas diretrizes, e enxugando algumas coisas, reorganizando algumas coisas da empresa, revendo custos e revendo toda a parte de contratos que a empresa teve, e com isso a gente começou paulatinamente a conseguir melhorando os resultados da empresa. Então a gente saiu lá de um EBIT negativo, exatamente, naquela época, para um EBIT que hoje é um EBIT de 18%. Que é muita coisa, então, cara. Você vê um EBIT de 18% numa indústria, em geral, é um resultado muito bom, e o plano que a gente tem para frente. E esse plano, lógico, a gente está numa situação boa, mas ele traz desafios, que é você manter essa situação para o futuro. Então, mas eu vejo com muito otimismo esse trabalho que nós temos para o futuro, junto, claro, com a administração, com todos os colaboradores que nós temos na empresa, que é o nosso maior valor, sem dúvida nenhuma, né? Então eu vejo isso com muito otimismo, e esse trabalho todo que a gente vem desenvolvendo ao longo desses anos. Você tem medo? Essa é a pergunta agora. Você tem medo do futuro, cara? Porque, tipo assim, a empresa cresceu. Se você for colocar quantos % desde que você assumiu, é um absurdo. E tanto empregos que vocês geraram, novos turnos, quantos maquinários. Você tem medo? Porque nós dependemos também do mundo, digamos assim, tá bem também, né? Fisicamente. Sim. E se acontecer alguma crise, você tem essa situação em mente? Já tem esse plano preparado para caso isso aconteça? Olha, Michel, essa questão que você colocou de você ter medo, eu acho que ela é importante para a gente ter uma visão de futuro. Eu acho que o futuro você constrói no trabalho do dia a dia. Então, o que eu vejo? Hoje a gente vive num mundo que ele tem muitas incertezas. Exatamente. Muita imprevisibilidade. O que está acontecendo? Nós temos guerras importantes acontecendo no mundo, não que não tivéssemos antes, mas hoje as que temos são importantes porque afetam a relação dos países como um todo, né? O mundo saiu de uma pandemia recentemente. Eu entendo que ainda não se recuperou totalmente desse processo que aconteceu na pandemia. Nós estamos vendo uma disputa econômica muito importante que está acontecendo no mundo com as duas maiores nações, né, que é Estados Unidos e China. A gente vê a Europa tentando se equilibrar nesse processo. Então eu encaro isso como um desafio. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo porque eu vejo que nós temos a gente trabalha numa empresa muito sólida, com uma estrutura muito importante. Então eu vejo que o trabalho que foi construído até agora e o futuro que a gente planeja, ele está muito bem sedimentado e muito bem fundamentado. Que bom, cara. É claro que se acontecer uma catástrofe no mundo, a gente tem que olhar isso com calma e tentar trabalhar. Mas eu não vejo isso. Eu acho que o mundo está passando por grandes desafios, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que a gente está numa posição muito sólida. A gente tem também desafios para enfrentar tudo isso, mas nós temos uma posição sólida, temos um time muito bom na empresa, um time que vem crescendo, vem amadurecendo com todo esse tempo. Então eu não tenho medo, eu tenho sim otimismo em encarar os desafios futuros que a gente tem. Que bom, cara, porque eu sou de Guarulhos, vim pra cá, eu falo, caramba, como essa empresa cresceu, o que era ela hoje, ela era o que hoje é, né, cara? Sem dúvida. Em questão de como você equilibra responsabilidades profissionais com a vida pessoal, você tem isso?
Tipo assim, você entrou na empresa, desligou a chavinha de fora, assim, você tem essa ou não? Você sabe, eu venho trabalhando isso ao longo do tempo, né? Hoje, na minha vida particular, eu tenho uma filha, mas é uma filha já formada, ela está com 33 anos, então já tem a vida dela. E, claro, eu tenho minha mãe, eu tenho meus irmãos, tenho sobrinhos, tal, família é família para todo mundo. É, verdade. Então as coisas acontecem. Mas eu acho que eu consigo lidar muito bem com isso. Eu estou lá na empresa, eu estou focado nos assuntos da empresa, eu consigo um pouco que desligar a chave. E aí, o momento que eu estou em casa, eu tento focar nos assuntos de família, aquilo que me cerca ali de mais próximo, minha filha, meus irmãos, minha mãe, sobrinhos, essa coisa toda. Então, eu acho que ao longo do caminho eu consegui adquirir essa maturidade para poder mudar um pouco essa chave e focar nas coisas no momento que eu estou vivendo essas coisas. Eu acho que isso foi um processo, mas acabei conquistando isso para minha vida. Que legal, cara. Parabéns mesmo pelo trabalho de vocês lá, né? Tá top mesmo. Não tenho que falar tanto que a empresa cresceu, cara. Eu agradeço o seu parabéns, mas eu quero deixar claro, Michel, que isso é um trabalho conjunto legal, cara. Nosso lá na empresa, né? Nós estamos fazendo isso. É claro que cada um com o seu papel, com a sua responsabilidade, mas é muito importante a gente ter a noção disso. Nós estamos construindo isso juntos, né? Bacana. Porque o que eu mais acho interessante, que eu ouvi falando aqui, é raro nas empresas aí, porque a gente já passou por algumas empresas, eu, o Jota, outros que vêm aqui às vezes assistir um ou outro que eu trago, né, da empresa, para eles terem essa experiência também, que é raro você ver um diretor, o CEO da empresa, parar, conversar. Eu mandei uma mensagem, você foi na maior educação, sabe? Você tem isso é muito importante. E ter o bate-papo com a diretoria, cara. Sim. Eu acho que, não sei se eu digo mais pro chão de fábrica, mudou bastante. Nós não tinha PLR. Em Guarulhos não tinha, cara. É verdade. Não é verdade? Se você vê quão bom você chegar no começo do ano, já ter um dinheiro para receber, para pagar a conta ali, para isso e aquilo, a gente não tinha. Não tinha um cartão de alimentação. Então, né, a diferença, se você colocar em porcentagem quanto que cresceu, sem isso, dúvida nenhuma, né? A gente levava essas coisas, as pequenas coisinhas que a gente levava para vocês, e o bom é assim, sim, não é não. E as coisas foram acontecendo. Hoje o pessoal trabalha com mais alegria, mais responsabilidade também, e isso é mérito de vocês, porque se não tivesse cabeça aberta que vocês têm, as coisas não aconteciam. O que você acha do bate-papo com a diretoria, assim? Foi muito viável para vocês? Sim, eu entendo que o bate-papo com a diretoria criou um canal de comunicação muito direto entre a diretoria da SW e todo o pessoal que está lá, principalmente o chão de fábrica, né, que tem lá, está na máquina, não tem muito tempo de estar caminhando, andando, né? Então eu acho que isso criou um canal de comunicação muito importante. E você mencionou aí que tem esse espaço todo através dessa diretriz que foi implementada lá pelo Alexandre, e a gente trabalha isso muito próximo com todo mundo. Eu vejo que esse canal ele evolui muito. E você fala, né? Eu acho até engraçado, a gente precisa desmistificar um pouco essa questão de, tem um diretor da empresa que vai conversar. Mas é verdade, cara. Eu acho, sinceramente, Michel, e eu falo isso com muita naturalidade, o trabalho é nosso, é de todo mundo em conjunto. Então, quando a gente fala lá para o pessoal do bate-papo, as portas são abertas, é porque de fato são abertas. A gente precisa dialogar, conversar e entender quais são os caminhos que nós temos que trilhar juntos. É claro que nós, da diretoria, a gente é responsável por dar as diretrizes, né? Nós estamos lá, a gente tem que responder pelos resultados perante a Alemanha, que é o nosso patrão, né? Lá é o que está lá cobrando de nós tudo isso. Então a gente tem que traçar as diretrizes, entender qual o resultado que a gente tem que entregar e envolver o pessoal nesse processo. Legal, cara. Porque eu entendo que o envolvimento é super importante. Às vezes a gente fala assim, vamos conversar com o pessoal, vamos motivar todo mundo. Eu particularmente entendo que a maior motivação que você pode proporcionar para um funcionário é ajudar esse funcionário a atingir um resultado. Verdade, cara. A hora cara. que ele chega em casa e fala assim, missão cumprida, eu entendo que é uma baita satisfação. Com certeza. Então nós lá na diretoria, a gente tem que trabalhar e a gente procura fazer isso,
em proporcionar esse processo para os funcionários. Que ele chega em casa lá junto com a família, todo mundo, fala, pô, hoje eu trabalhei, consegui meu resultado. E eu entendo que isso é uma baita de uma satisfação. É uma com satisfação certeza, muito grande. Isso ajuda a empresa como um todo a atingir os resultados que ela se propõe a atingir. Bacana. Qual que é seu hobby? Você tem alguma coisa que você gosta muito assim, cara? Eu gosto muito. Desde jovem eu sempre gostei de moto. Mais um. Eu sempre gostei de moto. Então eu gosto muito de andar de moto, eu gosto muito de viajar de moto. Então quando eu tiro minhas férias, eu estou sempre procurando e a maioria das vezes eu estou viajando de moto. Então, caramba, isso que legal, eu faço cara. bastante, eu gosto muito. E eu gosto muito também de jogar tênis. Tênis? Então eu estou sempre, fim de semana com certeza, e muitas vezes durante a semana, também à noite, eu estou sempre numa quadra aí jogando tênis. Eu gosto bastante também. Então esses dois hobbies, né, eu diria, que me ajudam a trazer tranquilidade, aliviar o estresse tal, e fazer amigos também. Legal, o que é cara. muito importante. É importante. Você faz yoga, esses negócios? Você tem alguma coisa que você faz assim para dar uma... Eu pratico pilates muitas vezes da semana, né? 3 vezes na semana. E eu também faço um reforço muscular aí, lá na academia do prédio onde eu moro mesmo. Bacana. Para poder me ajudar a praticar o tênis, que é algo que eu gosto muito. É bacana. Então isso tudo me ajuda aí para andar de moto também precisa estar bem preparado, né? Principalmente quando você viaja. Você vai de um estado para o outro? Já chegou aí, não? Já fiz grandes viagens. Já tive até o Atacama de moto, lá no Chile. Você chegou aí, Atacama? Fui e voltei de moto. Pô, você é da hora, hein, meu? Já tive lá em Punta del Este, no Uruguai. Já tive no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. Pô, bacana, cara. É diferente, cara. É diferente, eu gosto bacana. Muito disso. O Pavanelli também gosta, só que ele gosta mais de... o Pavanelli ele gosta mais de motocross, né? Ele gosta de off-road, como a gente diz. Legal. Quais são os objetivos pessoais pro futuro? Você tem alguma coisa planejada? Eu digo assim, você pensa em sair da empresa futuramente? Você pensa tipo assim, pô, não, Michel, eu quero ficar o máximo que eu puder. Você tem algum objetivo? Sim, eu pretendo, assim, claro, ficar o máximo que eu puder na SW, porque eu tô lá há 28 anos, eu me identifico muito com o trabalho que a gente vem fazendo na SW. Mas, por outro lado, a gente tem que ter em mente o seguinte, uma hora isso tem que ter um fim. É inevitável, né? Vai ter um fim para todo mundo. A empresa vai continuar, mas a gente tem que seguir um caminho que eu tenho certeza que essa hora vai chegar. Então eu procuro me preparar para isso, pensar nisso. E o meu objetivo, primeiro ainda dentro da SW, deixar um caminho de tranquilidade. O que eu penso na SW é o que a gente já vem fazendo. Preparando a empresa para que a gente tenha tranquilidade de trabalho. Ou seja, a gente vem trabalhando para que a empresa possa trilhar um caminho sem muitas turbulências. Deixar tudo o mais certo possível, os melhores processos possíveis para que as coisas possam fluir. Fluir com tranquilidade, para que a gente enfrente os desafios que tiver que enfrentar, também com tranquilidade. E é isso que eu venho trabalhando, é isso que eu pretendo deixar para os próximos que virão, para o time que está lá, né? E aí o futuro eu pretendo, quem sabe, colaborar com outras empresas, de alguma forma, poder passar a experiência que eu adquiri e poder colaborar para o crescimento de todas as empresas. Que eu acho que isso não vai ser bom só para mim, mas eu acho que isso é bom para a economia como um todo. Né? A gente precisa disso, e principalmente no Brasil, a gente precisa trabalhar para gerar emprego, fazer todos crescerem. A gente tem muito que fazer nesse país aqui. Legal. Tem pessoas que assistem, que já mandaram feedback comigo, e outras empresas. Ele falou, caramba, Michel, mandou assim, cara, é diferente mesmo, meu. Vamos tentar implantar isso na nossa empresa. Porque até pessoas de um gerente, outras empresas também têm um conhecimento e tal. Até que eles falam, caramba, às vezes por isso que está dando certo. A gente precisa ouvir mais, né? Que é o que vocês fazem, né? Esse feedback para vocês agora. Então isso é importante sim, cara. Você já pensou em, tipo, rodar o mundo? Quando eu parar, eu vou rodar o mundo de moto aí, vou... Olha, eu penso o seguinte, quando eu parar, certamente, as pessoas vão me encontrar muito em cima de uma moto
E numa quadra de tênis, com certeza. Bacana, cara. É claro que eu vou tentar fazer isso o máximo que eu puder, porque é o que eu gosto, é o que me traz bastante tranquilidade. Mas eu pretendo também colaborar. Eu Bacana. conheço várias pessoas aqui em Indaiatuba, em outros lugares, né? Conheço alguns pequenos empresários, médios empresários, pessoas da área de serviços, advogados. Então eu pretendo colaborar o máximo que eu puder com a experiência que eu construí ao longo do caminho, para que essas pessoas possam, na medida do possível, a gente trocar experiências e elas entenderem como conseguem crescer. E certamente a experiência que eu vou proporcionar é muito da experiência que eu tive na própria SW. Show de bola. Que me proporcionou adquirir toda essa experiência, essa troca 20 anos, que nós estamos fazendo lá. 28 anos é muita coisa, né? Bastante tempo. Nossa, é uma vida, cara. É uma caminhada. É uma caminhada, né? Quais foram as maiores lições que você aprendeu ao longo da sua carreira? Olha, o que eu vejo hoje, tendo um olhar, né, de onde eu estou, o que eu vejo é o seguinte: sempre nós vamos enfrentar bons e maus momentos. A gente não pode ter ilusão de que a gente sempre vai navegar em bons mares, sempre vai ter aquela turbulência, aquela tempestade, sempre vai ter. Mas eu aprendi que o caminho do sucesso você constrói com o esforço que você faz no dia a dia. Isso eu aprendi ao longo da minha vida. Aquele esforço que você faz, aquela dedicação que você tem pro dia a dia, é o que faz você trilhar o caminho do sucesso. Legal, cara. Então eu tenho certeza disso, é algo que eu falo com a minha filha, é algo que eu falo com as pessoas mais próximas de mim. Seja diligente no seu dia a dia, se esforce, faça aquele trabalho do seu dia a dia, tente ter excelência naquele trabalho, que é aquilo que vai te levar para o caminho do sucesso. Legal, com certeza. Importante. Quando você foi convidado para ser, né, diretor financeiro, você estava esperando já ou foi uma coisa que você... Olha, existiu lá uma oportunidade e eu vinha, você vai percebendo as coisas, né? E eu acho que eu estava me sentindo à disposição, né? E para se a coisa acontecesse, eu estaria lá disposto a assumir aquilo e trilhar aquele caminho e dar o máximo de mim, o máximo que eu podia entregar para aquilo. E a coisa acabou acontecendo e aí eu me sentia preparado para aquele desafio daquele momento. Para seguir aquelas diretrizes e tudo mais. Como eu falei para você, eu sou formado em administração, fiz economia, eu fiz pós-graduação em gestão, em logística. Nossa, bastante coisa. Estava se preparando já, né? Eu tenho um MBA em gestão, eu tenho um MBA em finanças. Então eu estava seguindo aquele caminho, né? Legal, cara. Tá por as acaso. As pessoas perguntam, né? Às vezes, você acha que em algum momento deu sorte? Eu acho que a sorte é a combinação da preparação com a oportunidade. Né? Quando você está preparado e surge a oportunidade, a sorte vem e te acolhe. É isso aí. O que você diria para as pessoas que estão começando hoje nessa área? Assim, um conselho que você dá, que você fala assim, ó. Porque eu creio que a maioria dos brasileiros hoje tá difícil para estudar. A gente vê que as coisas estão ficando cada vez mais apertadas, né? Até mesmo, como é que eu posso dizer? Para você fazer uma faculdade hoje, às vezes você estuda tanto e não está recebendo o valor que você tem de conhecimento. Tem alguma coisa para falar sobre isso? Olha, eu entendo que, como eu falei antes, né? Sempre vai haver os bons e os maus momentos. Exato. Então, a gente enfrenta isso na vida, mas você tem que focar no seu caminho, naquele esforço diário, que é o caminho do sucesso. Então, o que eu falo é o seguinte, estude mesmo, estude bastante. E tenha em mente, eu procuro pensar nisso, tenha em mente o seguinte, você está trabalhando, procure entregar para a empresa que você está trabalhando uma análise sempre melhoria de processo. Pegue o seu trabalho, entenda o seu trabalho e como que você pode melhorar aquele trabalho. Procure buscar a melhoria para aquele seu trabalho, entregue aquilo. E tente entender o seguinte também, a empresa, para poder dar resultado e para distribuir esse resultado para todo mundo, ela sempre vai querer
maximizar o esforço, reduzir custo, reduzir despesa. Principalmente os profissionais da área de finanças. Então, tente melhorar os seus processos, tente pensar todo dia como você reduz custo, como você reduz despesa, de forma palpável. E não importa a empresa que você está trabalhando, tente adquirir um conhecimento profundo do negócio da sua empresa. Bacana. É dessa maneira que você vai contribuir para o seu trabalho. Bacana. Se você vai permanecer muito tempo numa empresa, ou pouco tempo, ou se você vai mudar de empresa, mas não importa onde você esteja, tente conhecer com o máximo de profundidade possível o negócio da sua empresa. Bacana, Então, cara. acho que o conjunto desse conhecimento e dessas entregas vão te proporcionar trilhar um caminho de sucesso. Show de bola. Como você descreveria seu estilo de liderança? O seu estilo, como é que... Bom, eu me vejo como um cara que eu procuro ser um facilitador, de verdade. Então, com a minha equipe, com o meu trabalho, como eu falei antes, a melhor motivação é você poder ajudar alguém a atingir um resultado. Então, eu procuro ser um facilitador para as pessoas atingirem um resultado. E também, para dentro da empresa, você ter uma fluidez nos processos. A área financeira é uma área de apoio, principalmente numa indústria. Então, é uma área de apoio para os processos. Então, a gente tem que pensar nisso no cotidiano, no dia a dia. Então, eu tento ser um facilitador para que os profissionais lá da área financeira consigam dar fluidez nos processos e ter respostas cada vez mais assertivas e cada vez com mais qualidade. Porque é isso que a empresa precisa para tomar decisões cada vez melhores e cada vez com mais estratégia no processo que ela está trabalhando. Bom. Quem te inspira? Não, pode tomar primeiro. Você tá... Tantas perguntas que você quer fazer, cara, porque, né, meu? Show de bola. Quem te inspira? Olha, eu acho que as pessoas do meu dia a dia me inspiram muito. Quando eu vejo alguém trabalhando, eu vejo, pô, esse cara está se esforçando, essa pessoa está trabalhando bastante, qualquer que seja a pessoa. Quando eu vejo um esforço muito grande de resultado, e eu não estou falando de pessoas que evitam o erro, as pessoas que estão se esforçando para melhorar, isso de verdade me inspira. Sabe, você vê o trabalho da pessoa, bacana, ela se esforçando muito, isso é inspirador, porque ela está buscando melhoria e eu acho que a gente tem que trabalhar mesmo para isso, para ser melhor a cada dia. Eu falei que eu gosto de jogar tênis, né, e eu faço às vezes uma aula com o professor. E aí o professor, e aí, como é que tá? Eu falo assim, olha, eu estou bem porque hoje eu vejo que eu jogo melhor que eu jogava o ano passado. Então isso é inspirador. E quando eu reconheço isso nas pessoas, que ela está se esforçando e está melhorando a cada dia, eu de fato penso que isso é inspirador. Que é o caminho que nós todos temos que seguir. É uma melhora do dia a dia, uma melhora no cotidiano, uma melhora... Isso acho que é inspirador de verdade. Bacana. Tem um livro que você... Qual o livro que você leu que você fala, caramba, esse aí tem esse livro aí? Não. Você é de ler? Olha, eu li um livro já tem alguns anos que ele chama Endurance. Tá de e o Endurance em inglês ele quer dizer resistência. E esse livro, ele é um livro baseado em fatos reais, que ele retrata a viagem que um navegador inglês fez para o Polo Sul lá em 1914. O objetivo desse cara era chegar no Polo Sul e atingir e atravessar todo o Polo Sul. Ele chegaria lá de navio e faria uma caminhada para atravessar todo o Polo Sul. Isso é doido, velho. Mas o que aconteceu no meio do caminho? Ele teve uma intempérie, ele ficou cravado no gelo, ele e toda a tripulação. O navio dele foi engolido pelo gelo e toda a tripulação lá. E aí o objetivo desse cara, qual que foi? Olha, eu tenho que salvar minha tripulação. Então, ele mudou o objetivo. Ao invés de fazer a travessia do Polo Sul, que era o objetivo principal dele, o objetivo foi, eu tenho que salvar minha tripulação. Então ele pegou um bote que sobrou do navio dele, saiu para o mar com algumas pessoas da tripulação, navegou
todo aquele mar, que quem sabe o que é um mar terrível para navegar lá do Polo Sul, chegou em algum lugar ali perto do Chile e da Argentina, atravessou uma montanha de cordilheira a pé e chegou numa base naval lá e conseguiu ajuda. Ele conseguiu ajuda, retornou e salvou toda a tripulação dele e voltou com a tripulação dele de volta para a Inglaterra. Então, o que eu vejo nisso é inspirador para mim, porque é de uma determinação, eu acho que gigantesca. Alguém ter essa determinação para mudar o foco numa necessidade tão grande e conseguiu ir lá, salvar toda a tripulação dele e voltar salvo para... Não desistiu, né? Não desistiu. Legal, cara. Isso eu acho que é inspirador e eu sempre lembro disso. É um livro que eu tenho lá de cabeceira. Não, pode ir, fica à vontade, João. Vamos falando e vamos pode olhando a ir, língua, né? pode ir. Você, família, cara. O que é família pra você? Olha, família para mim é dedicação. É você querer estar perto e cuidar das pessoas que estão próximas de você. É você também estar disponível para essas pessoas, né? E você ouvir muito, entender que cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu estilo, e nós somos seres humanos, cada um tem o seu, que eu poderia chamar aqui de defeito. Mas é você olhar para tudo isso e entender, estamos juntos, vamos seguir juntos, vamos continuar juntos e ajudar mutuamente, né? Bacana, então eu acho que cara. família é isso, e é você olhar para a história de cada um, entender o que cada um viveu, porque cada um teve os seus tropeços, cada um teve o seu caminho, entender isso, ver onde cada um chegou e entender esse processo e abraçar, estar junto com as pessoas, o máximo que você puder. Bacana, Família, cara. isso é caminhar juntos. Bacana. Você torce pra algum time, não? Eu nasci corintiano. Ixi. Mas eu vou ser sincero, eu não sou muito do futebol. Até acompanho um pouco e tal, mas meu pai era corintiano, né? Meus irmãos todos corintianos. Eu tenho um irmão que acompanha muito futebol e é fissurado em futebol e tal. Mas eu tenho... Legal, cara. Eu nasci corintiano, né? Minha família era corintiana. Legal. Um lugar favorito? Você tem férias, assim, toda vez que você fala, esse ano... Sempre vai no mesmo lugar, sempre gosta de... Sim, como eu falei antes, eu gosto muito de viajar de moto. Viajar de moto. Mas quando eu tenho alguns dias que eu quero estar em paz comigo mesmo ou com alguém muito próximo, eu gosto de ir para algum lugar na montanha. Legal. Então eu gosto de estar perto de cachoeira, árvore, mato, isso me traz tranquilidade e paz. A tecnologia hoje é indispensável para você? Ou você é daqueles que anda com aquela calculadora científica no bolso? Porque hoje você põe um valor lá, já sai tudo resultado. Sai tudo resultado. Né? Para você, como é que funciona isso? Eu tenho alguns hábitos, né? Porque quando eu ando lá na empresa, que eu visito lá ou a controladoria, ou suprimentos, ou TI, eu estou sempre com aquela calculadora 12C. E a calculadora 12C que eu ando com ela até hoje é a mesma do tempo que eu tinha na faculdade. É a mesma? É a mesma. Que da hora, cara. Eu só fui trocando bateria, tal. Show de então, bola. É uma mania que eu tenho. Mas eu entendo que a tecnologia ela é fundamental. Hoje não dá para você viver e não dá para você evoluir sem a tecnologia. O que a gente precisa fazer e ter um olhar crítico é para você entender qual a melhor tecnologia você precisa para o desenvolvimento do seu negócio, do seu dia a dia, para aquilo te trazer melhores resultados a cada dia. Mas eu acho que a tecnologia, sem dúvida nenhuma, é super importante. Mas a minha 12C está lá comigo. Tá lá com sempre, né? Sempre no bolso. Teve rapidinho, uma historinha bacana. Eu comecei no bate-papo com a diretoria e teve um cara, que teve uma ideia super top. Você vai lembrar ele, eu acho que é o Andrezão, né, do 170. Aí eu falei, não vou passar pra ninguém não, vou levar lá pra diretoria lá, eu falei que foi você. Aí você já subiu, ele subiu lá, né, vocês convidaram pra mostrar qual que era essa redução de custo e tal. Você já tirou uma... Caramba, meu, tudo isso? Na hora ali, velho. Isso é louco, velho. A 12C tá lá. Eu lembro dessa 12C aí. Show de bola, cara. E café ou chá? Olha, eu gosto de café. Café? Café.
manhã ou noite produtivas? Eu sou um cara diurno, então assim, para mim a manhã é bem produtiva, eu sou um cara diurno. No fim de semana, quando eu vou jogar meu tênis, eu tô na quadra às 7 da manhã. Show de bola, cara. Então, a manhã para mim é super mais Legal, produtiva. Cara. Esse hoje é seu maior desafio profissional? Ser diretor financeiro, esse se tornou o seu maior desafio? Sim, eu entendo que é um grande desafio. O momento, particularmente devido a essas incertezas que a gente tem no mundo, eu acho que é um grande desafio. Por outro lado, eu vejo que a gente vem lá na empresa crescendo bastante, a cada dia, compartilhando e trabalhando mais como grupo mesmo, com lá a matriz na Alemanha, com a SCW da China. A gente vem fazendo um trabalho conjunto crescente. Então eu acho que isso é um desafio muito grande, mas por outro lado proporciona um ambiente de mais tranquilidade para o futuro. Entendeu? Bacana. Então eu entendo que o desafio ele está atrelado também ao crescimento. O desafio então, eles estão sempre juntos. Né? Bacana, cara. Que medidas a empresa está tomando para melhorar a eficiência operacional e redução de custos? Olha, Michel, como você pode ver lá, nós estamos investindo bastante. Bastante. Então, você vê que está toda hora chegando máquina, a gente está investindo em processos, a gente está investindo lá nas montadoras, né? Acho que até o Alexandre já comentou isso em geral com a turma nossa lá. Então, isso é muito importante para o momento que a gente vive, porque vai propiciar para nós a gente ter crescimento controlando os custos e as despesas. Então, isso que está sendo feito lá é um momento importante para a gente, para ter esse acontecimento no futuro. O crescimento que a gente espera sem descontrolar ou sem tirar os olhos dos custos e das despesas, que é o que traz o resultado para nós. Certinho. Bebe uma aguinha. tô perguntando assim, cara, porque não é qualquer dia, né, que tem um diretor financeiro de uma empresa grande, né? Então eu tenho que aproveitar, né, enxugar o máximo aí. Vamos lá. Como a empresa equilibra a necessidade de reduzir custos com a manutenção e qualidade e inovação? Olha, nós temos um trabalho muito próximo, como eu falei, com a matriz, então a gente está desenvolvendo coisas em conjunto. Nós estamos de olho nas oportunidades que a gente tem de crescimento no país. O Brasil é um país que tem um potencial gigantesco, então nós estamos de olho nisso. Em mercados que possam ser mercados potenciais de exportação para a SCW do Brasil. E como eu falei, esses investimentos todos que a gente está fazendo faz com que a gente trilhe esse caminho de crescimento. Então, o objetivo é equilibrar os investimentos com o controle de despesa. Nós estamos trazendo mais automação para a empresa, para que a gente possa crescer. E, claro, como a gente vem sempre falando, sem redução de funcionários nenhuma, mas tentando aprimorar o conhecimento dos funcionários para trabalhar nesse novo mundo que é o mundo da automação. Então, isso nós temos certeza que vai trazer prosperidade e crescimento para a empresa aí no futuro, com certeza. Com as tendências econômicas globais são impactadas na empresa? Você falou um pouquinho, mas... Eu acho que vale a pena a gente sempre mencionar isso, um mundo desafiador que a gente vive, né? Com essas incertezas que a gente vive no mercado. Então, tudo isso a gente está vendo agora, eleições que vão acontecer nos Estados Unidos esse ano, a gente está vendo esses antagonismos políticos que estão acontecendo na Europa. Então, tudo isso traz desafios, como cada país vai se comportar. Vai ter mais ou menos protecionismo, a gente precisa analisar tudo isso. E analisando tudo isso, está preparado para o que vai acontecer. Eu acho que a gente tem, acho que a gente vive num país que tem um potencial gigantesco, e eu acho que a SCW está olhando para isso, e o que nós temos que fazer é aproveitar esse potencial que nós temos. Nós temos aí algumas coisas acontecendo no Brasil, que é essa reforma tributária, está vindo aí coisas que... O Brasil ele tem o seu jeito de fazer as coisas, né? Às vezes mais ou menos demorado, mas eu tenho otimismo no futuro.
E eu acho que tudo que está acontecendo, de uma certa forma, vai trazer crescimento para nós e a gente tem que estar atento a isso, se preparar para encarar esse crescimento e que esse crescimento seja bom para o desenvolvimento do nosso futuro. Vocês são ligeiros pra caramba. Eu vejo lá que quando tá. Vocês começam a comprar mais quando tá meio fraco o mercado, né? Eu acho que... Barganha bastante? Barganha bastante, tem que barganhar muito, né? Para poder Bacana, ter cara. a melhor oportunidade. E eu acho que é importante também ter constância. Você sabe que muitas empresas olham a SW e viram a SW dessa forma, porque a gente tem constância. Bacana, a gente cara. vem realizando as coisas. E a gente se prepara para ter essa saúde, né? Essa saúde de resultado, essa saúde financeira, para continuar nessa constância. Eu acho que isso traz tranquilidade para o mercado que a gente atua, para os nossos fornecedores, que eles podem contar com a SW, sempre, né, no trabalho que eles têm, e para nós, como empresa, como funcionários da empresa, que a gente vê uma longevidade na empresa e traz uma certa tranquilidade. Show de bola. A indústria 4.0 já deu certo? Olha, eu acho que ela vem dando certo. E eu acho que a indústria 4.0, ela ainda está... Ela tem muito que crescer. E na minha opinião, com o olhar financeiro do processo todo, eu acho que a indústria 4.0 ainda está na infância. Então, Ela tem muito que crescer e eu acho que ela vai ser surpreendente para todos nós. Porque eu estava assistindo... Puta, como que é o nome? O Irã, esses dias, ele deu ele fez um podcast, eu não lembro qual canal que foi no YouTube, eu assisti. E precisa muito do governo também, né? Sim. Parceria do governo, porque é caro. É caro, mas eu acho que essa parceria ela vem. Você acha que vem? Eu acho que vem. Eu acho que o governo ele vai ser demandado para regulamentar tudo isso, para organizar tudo isso junto, e isso vai acontecer junto com as empresas, junto com as entidades, porque eu vejo assim, não tem outro caminho. Nós vamos ter que trilhar esse caminho juntos. O governo fazendo a sua parte de regulamentação, as entidades ajudando nesse processo e as empresas implementando esse processo. Mostrando para o governo como fazer, qual caminho trilhar e fazendo tudo isso acontecer. Legal, cara. Um filme. Um filme. Você assiste filme, não? Eu gosto de assistir filme. Mas eu gosto, assim, eu tenho filmes que... Eu gosto do filme que ele me traz... eu gosto de observar fotografia, trilha sonora. Então, recentemente eu assisti um filme que me agradou muito, que chama O Gosto pela Vida, que é um filme francês. E é um filme entre uma cozinheira muito boa e um chefe de cozinha. Então, ao mesmo tempo que eles estão preparando lá pratos deliciosos que te enchem com os olhos, eles estão construindo uma relação entre os dois. Bacana. Então, assim, não quero dar nenhum spoiler, mas é um filme que me agradou muito pela fotografia do filme, pela trilha sonora e pelo trabalho dos atores mesmo e da direção, que eu achei que foi muito bom. Você começou a trabalhar cedo, João? Eu comecei a trabalhar com 15 anos. 15 anos? Já de carteira registrada. Já de carteira registrada. Sim. Naquela época isso era bem comum, né? Então isso aconteceu. Tá vendo? E hoje o pessoal trabalha 14, 15 anos não pode. As coisas mudam muito, né? Nesse sistema, né? Até foi engraçado, né? Que eu vou fazer um parênteses rapidinho, né? Eu com 15 anos ainda era aquele moleque que vivia na rua, né? Mas em casa era assim. Eu tinha que, depois da escola, ir para casa, fazer as tarefas de casa. Eu tinha que ajudar minha mãe a arrumar a casa, lavar louça, arrumar tudo lá, fazer a lição da escola. Depois disso tudo pronto, minha mãe deixava ir para a rua. Aí a rua era viver jogando bola, né? Com toda a molecada. E aí eu lembro que um dia eu voltei da rua, cheguei em casa, minha mãe tinha arrumado um emprego para mim. Sua mãe que arrumou? Minha mãe. Aí ela falou assim, olha, segunda-feira você vai começar a trabalhar. Então para mim foi um choque, porque eu era um moleque de rua e na próxima segunda-feira eu já estava saindo de casa 4 horas da manhã, pegando o ônibus para ir para o trabalho. Então foi essa a minha vida e nunca mais parei.
Mas isso me traz, na verdade, boas memórias. Eu sou muito grato por tudo isso. Bacana, cara. E também pela forma como minha mãe trabalhou tudo isso, né? Eu já tinha 15 anos, ela sentiu que era o momento, ela foi lá, fez tudo isso, mexeu os pauzinhos dela, arrumou um emprego para mim, eu comecei a trabalhar e estou aí até hoje. Vocês são em quantos irmãos? Nós éramos 9. Eram 9? Só que eu já tenho 2 que infelizmente faleceram, né? E hoje somos 7. Minha família é uma família de Minas. Mineiros. Eu sou o 6º filho, meus irmãos 5 mais velhos nasceram todos em Minas. E aí depois meu pai, por uma questão profissional, ele mudou-se para São Paulo, para Guarulhos, na verdade. E desde então estamos aqui. Aí ele construiu também, trabalhou em algumas empresas aqui importantes, né? Fez uma carreira e aí nós... já vem de berço então. A gente ficou aqui em São Paulo construindo as nossas vidas aqui e é onde eu estou até hoje. O que é ECW para você, João? Olha, a ECW para mim é uma grande oportunidade, uma escola, uma empresa que me proporcionou muito aprendizado, uma empresa que permitiu eu desenvolver qualidades que eu vejo que eu consegui desenvolver na ECW, e é uma empresa que me deu muitas oportunidades, como eu vejo que ela dá muitas oportunidades para muitos dos funcionários. Uma empresa que tem o seu próprio ritmo, é uma empresa que a gente sabe que é uma empresa familiar, e é uma empresa que aposta sempre no futuro, e isso traz para nós essa condição de desenvolvimento e de trabalho. Então, para mim, eu vejo que é uma grande felicidade eu ter encontrado a ECW no meu caminho, sem dúvida nenhuma, e ter proporcionado todo esse relacionamento que me trouxe até aqui. Cara, uma palavra que te define, você tem? Olha, eu converso com algumas pessoas, né, tanto de família quanto amigos, então, até no jogo de tênis mesmo, andando de moto, as pessoas... elas já me falaram isso, que quando olham para mim, quando convivem comigo, sentem uma certa calma, uma certa gosto de relacionamento, né? Eu não sou um cara expansivo, até você mesmo, quando a gente chegou aqui na sala, você falou assim, né, você é um cara meio fechado e tal, então eu não tenho essa natureza expansiva. Entendi. Mas eu sou um cara que cria relacionamentos e traz para esse relacionamento confiança. Eu acho que isso me define bastante. Porque eu vejo tudo isso ao meu redor, né? As pessoas falando sobre isso. Então acho que eu sou um cara talvez um pouco, não muito expansivo, mas um cara que transmite confiança. Você gosta de música? Eu gosto bastante. Você canta? Não, não canto. Não canto. Qual que é o ritmo que você gosta? Olha, eu tenho assim um gosto, quando eu estou em casa, eu estou ouvindo blues, eu estou ouvindo jazz, que é o que me agrada muito, né? Da hora. Então é isso que eu ouço. E assim, nos diversos aspectos que isso traz, né? Você tem muita canção brasileira que tem uma pegada blues e jazz. Por exemplo, quando eu ouço Alceu Valença, para mim aquilo é blues. Sério? Quando eu ouço, por exemplo, um forró daquele bem raiz mesmo, para mim aquilo ali quase é um jazz. São coisas que me chamam a atenção. Mas a música americana é muito top, né, meu? Eu acho que a raiz de muito que a gente ouve hoje em dia é o blues. É o blues? É o blues, sem dúvida nenhuma. Meu pai, ele dava som, quermesse, né, esses negócios. Aí, na época, eu lembro que era criança, era muito flashback, né? Aqueles só... Sim. Nossa, é tão bom, eu gosto cara. muito disso, mas, Michel, quando a gente ouve anos 80, na minha opinião, não tem pra ninguém, né? Anos 80, né, cara? Anos 80 não tem pra ninguém. Pô, aí você vê o Michael Jackson cantando, quando era molequinho, aquelas músicas que, sei lá, você canta com a alma, canta... Hoje, eu falo pro pessoal, a gente vive de, como é que eu posso dizer, do passado. Eu não consigo ouvir uma música hoje. Hoje as coisas mudam, né? Como a gente muda, falou, mas a gente não né? quer que muda nessa parte. Tem momentos bons, tem momentos cara. Que não são tão bons, as coisas vão mudando. Mas eu acho que assim, vai achando um caminho, daqui a pouco surge aquilo que vai agradar muita gente, né? E não te agrada, assim. Isso é verdade. Minha mulher chama de velho, cara, minha mulher. Minha mulher é 10 anos mais nova que eu.
Mas sabe que muita gente me chama de velho mesmo, né? Quando eu ouço aquelas músicas dos anos 80. Então, cara, estão da hora, meu. Quando eu ouço blues e jazz, eu falo, pô, isso é coisa de velho. Eu também gosto, mano. Eu gosto. Bem, né? Samba rock, eu gosto muito Samba também. rock, Nossa, essa música antiga aí. Hoje não consegue ouvir nada, cara, né? É gosto, né? É gosto, né? É gosto, né? Show de bola. Os melhores gostos tá na antiguidade mesmo. Hoje em dia tá tudo mudado. Hoje tem gosto, mas tem gosto pra tudo, né? Pô, pra você ter uma noção, esse filme é um negócio... As letras que compõem hoje, que remete ao som do dia a dia. Hoje Verdade, cara, Não verdade. traz cultura nenhuma, não traz benefício nenhum pra quem Tá difícil. A mulher foi num podcast, aí perguntou pra ele assim, quem você gosta, né? De musical. Nossa, eu amo Tim Maia. Isso agora. Se eu encontrar o Tim Maia agora, eu quero encontrar ele, dar um abraço nele, não sei o quê. Eu nunca encontrei ele. Aí o cara olhou assim, pô, mas ele morreu faz 20 anos. Sim, Aí sim. ela, sério? Começou a chorar as ideias. Foi mal barato, cara. É as músicas que marcou nossa vida aí. São as músicas que marcaram e que dizem alguma coisa pra nós, né? Eu lembro, quando eu era criança, eu mencionei que eu tenho 5 irmãos mais velhos, né? E na casa onde a gente morava, tinha um porão. Então meus irmãos faziam aqueles bailinhos de porão, né? Então eu era criança, eu participava daqueles bailinhos lá, dançava com as meninas. Eu batia no umbigo das meninas ali, mas estava ali dançando. E eram essas músicas. Então isso também remete um pouco à infância, né? Que são boas lembranças, tudo isso. Show de bola, cara. Estamos acabando já. Estamos acabando. Vamos lá. Quais foram as maiores lições que você aprendeu ao longo de sua carreira? Olha, hoje eu vejo que a gente não pode desistir nunca. E como eu já falei um pouco antes, eu acho que a gente tem que construir o sucesso no esforço do dia a dia. Então acho que isso para mim são grandes lições. A gente tem que, a hora que você está nos bons momentos, você tem que ter um pouco de comedimento e falar, bom, esse é um bom momento, vamos desfrutar dele com sabedoria. E a hora que você está no mau momento, você tem que tentar entender aquilo, ser persistente, porque aquilo também você vai conseguir deixar para trás e seguir o caminho. Então acho que essa questão de olhar as coisas sem muito desespero e se esforçar cotidianamente é o que vai te trazer tranquilidade e progresso. Existe algum erro específico que você cometeu e acabou se tornando uma lição valiosa? Puxa vida. Uma lição existe. Olha, eu tenho uma lembrança muito importante na minha vida profissional, que eu não sei se foi um erro, hoje isso me lembra, porque lá nos anos 90 eu trabalhei numa empresa que ela faliu. Então eu passei por um momento de alguns meses nessa empresa de muita dificuldade. Não recebia salário porque a empresa estava com muitos problemas mesmo. E eu já trabalhava na área de suprimentos, né, na área de compras lá. E a empresa com muito problema de caixa, não tinha crédito, não tinha nada, e a gente tentando fazer aquilo. Eu não ganhava salário, fiquei ali naquela empresa trabalhando e ajudando e tal. E aí um dia a gente precisava muito de um material para poder fazer uma entrega para um cliente que ia trazer algum recurso para a empresa. E eu trabalhava ali próximo da diretoria, tudo e tal. E o pessoal pedindo esforço, mas aí eu lembro que o fornecedor, o dono do fornecedor ligou para mim e falou assim, João, eu entrego isso só se você pessoalmente der uma garantia para mim de que tudo vai dar certo. Legal, cara. Aí naquele momento eu parei para pensar e falei assim, bom, eu acho que as coisas não podem continuar assim. E foi nesse momento que eu decidi deixar a empresa. Vai ser... Então eu acho que é um momento importante na minha vida, apesar de toda a dificuldade que eu estava passando, e eu decidi deixar a empresa naquele momento porque eu achei que as coisas não poderiam acontecer daquela forma. Legal, cara. E assim, ainda bem que em pouco tempo eu consegui outro emprego e tal, e aí continuei construindo a minha carreira. Mas eu achei que isso foi uma decisão muito importante no momento da minha vida. Para finalizar, Deus. Olha, eu vejo Deus como uma prática de fé. Eu acho que Deus, para mim, é uma energia presente em todos os momentos, na vida de todo mundo, em todos os lugares. E é uma prática de fé. Ou seja, você precisa
Precisa não. Eu acho que se você pensar um pouquinho e tentar buscar lá dentro de você o que te define como ser humano, sem dúvida nenhuma você vai encontrar algum tipo de divindade nesse processo. Legal, cara. Então, para mim, isso é Deus, é esse encontro. E Deus, para mim, tá lá quando eu tento ir lá para dentro de mim. Então, Bacana, eu encontro que eu vejo que tem lá uma centelha divina, que é onde eu encontro essa ligação com essa divindade que está aí presente em todos os lugares. Bacana. Cara, estamos chegando aqui a 56 minutos, né? Eu acho que já tomei muito do seu tempo. Michel, imagina. Eu acho cara, que assim, queria te agradecer, prazer cara. Mesmo estar aqui e poder compartilhar esse momento, esse aprendizado mútuo, nessa conversa. Bacana, Nós cara. bater esse papo, conversar, né? Cara, muito obrigado mesmo, tá? Eu que agradeço. Muita saúde, né? A gente Pra todos pede nós. para todos nós, para você, para sua família. Legal. E que você continue sendo esse cara aí, cara, humilde, né? Vocês são acho humildes. que Estamos trilhando todos o mesmo caminho, né? Cada um bacana, com o seu cara. papel a cumprir, mas estamos todos trilhando aí o mesmo caminho. E, pessoal, tá acabando, tá? A primeira temporada. Eu acho que foi bem... Esses 9, 10 pessoas que a gente bateu um papo aqui foi muito bacana. Começando pelo Alexandre Reis. Estamos hoje terminando aqui, né? Com outro diretor muito importante da empresa, né? Que é o João, né? E, assim, vão vir outros aí. Espero que vocês tenham gostado, né? E se não gostou também, Deus abençoe, né? Tamo aí, tá? Feito com carinho. Sim. Estamos em democracia, né? Sinceridade, transparência, né? Mas é isso que tem que acontecer no dia a dia. O que você achou aqui do podcast, assim? É simples, tudo simples. Sim, mas, Michel, eu acho que... Você sabe, isso me lembrou um momento da história do Brasil, né? Não sei se você... Quando o Pero Vaz veio para o Brasil e escreveu aquela carta, né? Lá para o rei... Falou assim, olha, ele falou, olha, me desculpe de escrever uma carta tão longa porque eu não tive tempo de fazê-la simples. Então, a simplicidade, ela é importante, ela dá trabalho você fazer, porque ela é direta. A simplicidade é que comunica de verdade, né? Legal, então é isso cara. que nós precisamos ter em mente. Simples com muito conteúdo, porque aí tem história aí, eles têm história. Conselho ele deixa para as pessoas que estão chegando hoje para trabalhar no chão de fábrica. Faz aí, faz pra ele aí, pô. Pode fazer. Desculpa, eu não vi. Qual conselho o senhor dá hoje para quem está iniciando seu primeiro emprego, né? Sua primeira assinatura na carteira, né? Qual o que o senhor poderia dar de mensagem hoje para essas pessoas que estão trilhando hoje o seu primeiro emprego? Bacana, que já está dentro também do chão de fábrica. Qual conselho o senhor deixaria para nós? Olha, esse contexto de uma pessoa que está começando agora, o primeiro emprego, a carteira assinada, é claro que nós estamos falando de uma pessoa, né, que está começando na vida profissional, ainda construindo experiências. Então, o que eu entendo que essa pessoa tem que fazer é aprenda muito com muita humildade. Foque o seu trabalho, procure entregar sempre o melhor trabalho possível, aprenda todo dia com tudo. E outra coisa, não tenha vergonha ou não tenha nenhum tipo de bloqueio para aprender sempre. Fuce, seja um cara fuçador, como a gente diz. Vai atrás, pergunte mesmo, não tenha vergonha de perguntar. Pergunte tudo que você puder. Tente aprender o máximo que você puder. Porque é isso que vai construir uma carreira profissional sólida. É o aprendizado que você fizer ao longo da sua carreira. E esse momento do primeiro emprego é como a criança que aprende até por osmose. Então você está muito aberto para aprendizado. Então aproveite esse momento. Aprenda tudo que você puder. Todos os dias e vá construindo sua carreira através desse aprendizado. Show de bola. Agora, para encerrar, ele só vai sair daqui quando ele terminar de montar isso aqui, ó. Esse sim é o desafio, hein? Gente, muito obrigado. Deus abençoe. João, Tchau. espero que vocês tenham gostado, cara. Muito obrigado mesmo de coração. Um abraço a todos. Tchau.